que o Senhor venha lembrar-se daqueles que muitas das vezes chegam desesperados, aflitos, cansados, sobrecarregados. Lembra-te deles e corresponda e os abençoe para a glória e honra do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Feche os olhos e cante. Quebranta o meu coração. Transforma-me, canta-te. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que me se ache só ti. Então cante para Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como abrigo, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Feche os olhos, por favor, faça mais uma oração a Deus, de todo o seu coração, com sinceridade e fé. Lembre-se que perto está o Senhor daqueles que o invocam na sinceridade. Fale com Deus, peça para Ele perdoar os seus pecados, limpar o seu coração, sua mente, dar a você condições de buscá-lo livre das preocupações, das inquietações, das ansiedades, para que você possa oferecer o melhor de si e possa encontrá-lo, encontrar sua presença, ouvir a sua voz, ter as suas forças renovadas. Ó Espírito Santo, abençoe, perdoa, Senhor Jesus, os pecados, falhas, iniquidades de todos aqueles que confessam, se arrependem, abrem o coração. Toca na vida dessas pessoas e torna possível que elas venham livrar-se das preocupações, das ansiedades. Dê condições para que possam encontrá-lo, Senhor, buscá-lo de todo o coração
para que possam encontrá-lo e assim encontrem vida. Abençoa esta reunião, que o Espírito Santo conduza, direcione e que tudo seja feito para a tua glória e honra, e os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Abra a sua Bíblia antes da Santa Ceia. Eu quero dar uma orientação para abençoar a sua vida. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, por favor. Quero dar em troca o teu amor, aliviar a dor de quem me fez sofrer. de quem me fez sofrer. Quero ter a mansidão no olhar, a mansidão no olhar, em tudo que eu falar. em tudo que eu falar. Quero mostrar a você Quero mostrar você. foi assim Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz, que o teu Espírito tocou em mim, e eu vim aqui. Toca, Deus. Agora fala no meu coração. Vem responder a Vem minha oração. responder a minha oração. Vem me querer. Vem me querer. Eu sou teu. Eu sou teu. Usa Usa minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Graças a Deus. Olha um pouquinho para mim, depois a gente vai ler. Se você quer ser abençoado, preste atenção, se desligue das coisas lá fora. Muitas orientações que nós encontramos na Bíblia, elas só serão possíveis de serem vividas, praticadas, se de fato a pessoa estiver voltada para Deus. Existem pessoas que às vezes ficam assim durante anos e anos. Elas vão à igreja no domingo, assistem reuniões, oram, recebem orações. Toda vez são dizimistas, são ofertantes, foram batizadas nas águas. Mas depois que elas saem dali da reunião, é como se desligasse todo o contato com Deus. E o resto da semana, elas não procuram manter-se em sintonia com Deus, ligadas com Deus. E todas as vezes não oram, não leem a Bíblia, não meditam na palavra de Deus, não procuram manter uma ligação com Deus. E essas pessoas ficam vazias, a fé enfraquecida, a confiança em Deus é pequena. Então se torna muito mais difícil viver aquilo que diz a Bíblia. Se torna mais difícil. Ora,
a maioria das pessoas, sem a presença de Deus, sem viver em comunhão com Deus, aprendem a viver na força do braço. Naturalmente, raras exceções, quase todo mundo vai aprendendo, vai crescendo e vai pegando a ideia de que nós podemos resolver tudo e controlar tudo e solucionar tudo. Então vai se crescendo e aprendendo-se a viver mais na força do braço do que outra coisa. E por isso, muita gente adoece, muita gente se lança até nos vícios, muita gente procura refúgio em outras coisas, porque o mundo é de trevas, é de aflições. Todo ser humano tem as suas limitações. Mais inteligente, talentos, capacidade que a pessoa tenha, o ser humano tem as suas limitações. Deus é quem não tem limitações. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Para Ele não há limitações. Para o ser humano há. Então, existem situações, e por mais inteligente, esforçado que a pessoa tenha, ela não vai conseguir prevalecer, vencer. O mundo é de trevas. Existem situações que são de ordem espiritual, existem situações que Deus permite que elas sejam impossíveis para o ser humano. Então, as pessoas, na força do braço, elas vão se decepcionando, não conseguem vencer ali, não prevalece sobre aquilo lá, e as pessoas vão se frustrando, muitas das vezes, por esses motivos também. Ora, quando nós nos voltamos para Deus, quando a pessoa tem a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus, o cristão tem que desenvolver uma sabedoria para entender o que é lutar espiritualmente, o que é lutar na força do braço. O que significa batalhar espiritualmente? O que significa viver na força do braço? Ele tem que aprender isso. Para quê? Para ele ter uma direção e entender agora, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a Deus, eu não posso continuar vivendo na força do meu braço. Eu não posso viver na força do braço. Eu preciso discernir, espiritualmente falando, nós temos que batalhar sempre. Você pode estar vivendo momentos de grandes vitórias. Você tem que manter a sua vida de oração. Você tem que, não todos os dias, mas você tem que procurar fazer jejum por causa da sua vida espiritual, para você ir vencendo mais a sua força, para você se consagrar. Você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar na palavra de Deus. O cristão pode estar vivendo um momento de grandes vitórias, não tem nada afligindo. Ele precisa continuar plantando, batalhando espiritualmente. Isso sempre, sempre. Não se batalha espiritualmente simplesmente quando a pessoa está enfrentando lutas. Não, eu preciso orar independentemente se eu estou enfrentando lutas ou se eu estou vivendo um momento de vitórias. Eu preciso me consagrar, quer dizer, eu preciso me separar, me santificar, me dedicar, me consagrar para Deus. Eu preciso ler a Bíblia independente se eu estou vivendo um momento de vitórias ou de lutas. Eu preciso meditar na palavra de Deus para que a minha mente esteja condicionada de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso continuar obedecendo, eu preciso continuar congregando, eu preciso continuar buscando.
Tudo isso tem que ser vivido todos os dias, constantemente, independente de vitórias ou de lutas. Mas é preciso entender que não se pode continuar vivendo na força do braço. Então existem cristãos que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, eles continuam vivendo na força do braço. As preocupações da vida, as ansiedades, as preocupações excessivas continuam dominando. Às vezes a pessoa está totalmente dominada pelas preocupações. Existem cristãos que, às vezes, pessoas que aparentemente parecem serem tranquilas no semblante ou na aparência. Às vezes a pessoa tem a sua mente absolutamente acelerada. É o tempo todo, dia e noite, às vezes voltada, acelerada para preocupações, preocupações e problemas. Há pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas elas não aprenderam. Eu não posso viver e continuar vivendo na força do braço. Eu tenho que saber confiar em Deus, eu tenho que saber viver a fé. Eu tenho que saber batalhar espiritualmente, mas eu tenho que saber que existem situações que não dependem de mim. Não depende de mim, não depende da minha força, não depende do meu braço. Existem situações que não dependem de mim. Eu preciso saber confiar em Deus, eu preciso saber manter a minha fé, a minha confiança em Deus. Eu preciso aprender sobre isso. Então, muitas das vezes as pessoas, elas fazem o quê? Eu vou lá domingo, assisto reunião, oro, recebo oração. Mas isso não significa que a pessoa está vivendo, acima de tudo, pela força de Deus, confiando, acima de tudo, no braço de Deus. Não significa que a pessoa está vivendo por fé, não significa que a pessoa está vivendo uma vida de confiança em Deus. Não, tem cristãos absolutamente escravizados pelas ansiedades, preocupações. Tem cristãos que a mente permanece acelerada a todo tempo e não para de pensar em problemas. Existem cristãos dominados por medo, inclusive. Medo do futuro, medo de tantas coisas. Existem cristãos, muitas das vezes, adoecendo ou doentes emocionalmente. Por quê? Porque eles enfrentam coisas tão grandes que Deus não tem poder para resolver. Eles enfrentam coisas tão grandes que Deus não pode solucionar. Não. É que eles não aprenderam a agora viver de uma maneira diferente. Há anos e anos da vida eu fui na força do meu braço. Eu conheci a palavra de Deus, conheço, mas eu continuo também vivendo na força do braço. Então, em algumas passagens da Bíblia, e muitas das vezes em situações extremamente difíceis, você vai encontrar a palavra aquietai-vos. Aquietai-vos. Aquietai-vos, no hebraico, está querendo dizer descanse, relaxe, largue, solte. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus estava no controle de tudo. Então Deus sabia por onde ia levar o povo, o que eles iam encontrar, o que ia acontecer, as lutas, as impossibilidades. Deus no controle de tudo. Não estava ninguém ali perdido, nós estamos perdidos. Não, Deus está no controle de tudo. E Deus foi conduzindo este povo
de tal maneira que eles se depararam com o Mar Vermelho. E Deus também sabia que Faraó viria atrás desse povo para destruí-los. Então a situação se tornou gravíssima. Nós não podemos avançar porque nós temos o mar na nossa frente. E nós não podemos retroceder porque vinha um exército armado para nos destruir. Nós não temos como nos defender. Mas Deus estava no controle de tudo. A maioria das pessoas que evidentemente não tinham comunhão com Deus, não eram pessoas de fé, não eram pessoas com o coração tão firmado em Deus, a maioria entrou num desespero total. Aí Moisés, vamos ler aqui, versículo 9. Versículo, eu falei Êxodo 14, né? Deixa eu só, vou aqui, a página aqui, ventou aqui, só um pouquinho. Êxodo 14. Isso não é só para... Êxodo 14, 13. Então, naquele momento extremamente difícil, parecia tudo perdido, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olhe para mim, por favor. Então a situação era extremamente grave. Humanamente falando, esse povo está morto, porque eles não podem correr para frente, tem um mar. E vem um exército para acabar com eles. Eles não tinham espada, eles não tinham armas, eles eram escravos. Eles não saíram do Egito com armas para se defender, eles não tinham isso. Humanamente falando, em pouco tempo nós seremos destruídos totalmente. Num momento tão difícil, Moisés disse: aquietai-vos. O que significa aquietar? Significa, por um lado, ter a capacidade espiritual, também emocional e mental, para se tranquilizar, sabendo que é Deus quem vai dar solução para aquilo. É Deus quem vai dar a saída para aquilo, é Deus quem pode resolver aquilo, é Deus quem pode mudar aquilo. Esse aquietai-vos não tem nada a ver com acomodação, com ser acomodado. Esse aquietai-vos é um estado, primeiramente espiritualmente falando, emocionalmente também e mentalmente também, a ponto do cristão poder falar assim: não, Deus vai resolver. É Deus quem tem a solução, é Deus quem pode mudar, é Deus quem pode fazer, é Deus quem pode. Então, o que significa? Não vou na minha força, não é pela minha força, não vou pela minha força, não é pela minha força. Eu tenho que me aquietar. Então, quando Moisés falou aquietai-vos, porque um monte de gente desesperados, com medo, desesperados, pensando está tudo acabado, Moisés disse aquietai-vos. Quer dizer, como quem diz, deixa Deus resolver, deixa Deus trabalhar, solta o negócio, não é com o seu braço, não é pela nossa força, não é. Aquietai-vos. Muitos cristãos, eles não vivem isso, eles não conseguem viver isso. Eles fazem, muitas das vezes, suas orações
em relação suas lutas, suas aflições, seus objetivos, suas adversidades, mas eles falam com Deus sobre aquilo, mas tudo aquilo continua com eles. Continua com eles. Por isso que tem muitos, inclusive, que a mente deles vive absolutamente acelerada. Não para de bater na tecla de problema, de situação, de aflição, de adversidade, de preocupações, a mente acelerada. Porque ainda eles estão considerando que é como se a coisa tivesse que ser na força do meu braço. É eu que vou arrumar uma solução, eu que vou resolver, eu que vou dar um jeito. Ora, quem vive assim está vivendo na mesma situação que muitas pessoas lá fora. Porque muitas pessoas lá fora vivem assim. Elas se tornaram até, tem gente que se tornou até viciados em viver preocupados. O vício da preocupação dominou. Até com aquilo que não aconteceu, não surgiu, o problema que não existe, que não aconteceu. Às vezes existem pessoas tão viciadas em se preocupar que às vezes elas até antecipam um problema que nem aconteceu e que às vezes nem vai acontecer. Elas estão doentes emocionalmente, psicologicamente. Então, como é que o cristão tem que fazer? O cristão, ele tem que entender que aquietai-vos não tem nada a ver com ser acomodado. Existem coisas que nós temos que fazer no dia a dia. Toda vez a pessoa tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua casa, tem que ir para a escola, para a faculdade, você tem os seus afazeres do dia a dia, os seus compromissos, as suas obrigações. Faça aquilo da melhor maneira possível. Faça o melhor em tudo. Mas fazer o melhor não significa viver pensando que você controla e vai controlar tudo nesta vida e neste mundo. Não significa que você vai viver na força do seu braço. Em situações, você tem que ter capacidade para entender. Aquilo ali, quem pode dar um jeito naquilo é Deus. Quem pode mudar aquilo lá é Deus. Quem pode abrir aquela porta é Deus. Quem pode transformar aquilo ali é Deus. Quem pode tornar aquilo possível é Deus. Tem coisas que é Deus. É Deus. É Deus. Então, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso orar? Eu vou orar. Eu vou manter a minha fé. Eu vou confiar em Deus. Então, há uma grande diferença entre você viver e saber que tem momentos ou em relação a determinadas situações que você tem que se aquietar. Aquietar. Moisés disse: aquietai-vos. Como quem diz, quem é que pode dar uma saída aqui para essa situação? É Deus. Quem é que pode nos dar um livramento aqui? É Deus. Quem é que, por mais preocupado ali, por mais desesperado, por mais que ficasse pensando na situação, quem é que, por mais que vivesse na força do braço, podia dar uma solução ali? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém que podia dar uma solução para eles. Então Moisés disse: aquietai-vos e vede o livramento que Deus vos dará. Quer dizer, deixa Deus agir, deixa Deus operar, deixa Deus solucionar, deixa Deus fazer. Isso aí cabe a Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Então, quando o cristão aprende sobre isso e vive, aí é muito mais fácil. Muito mais fácil para manifestar uma fé que agrade a Deus, é muito mais fácil confiar em Deus, é muito mais fácil. Mas não, tem muitos que eles estão fazendo o quê? Eles continuam no mesmo ritmo,
Continua no mesmo ritmo. Sem conhecer Deus, sem a palavra de Deus, a pessoa vivia achando, eu vou dar jeito, eu vou dar solução, eu tenho solução para tudo, eu resolvo tudo, eu conserto tudo, eu posso dar jeito para tudo. E viveu assim. E deu jeito para tudo? Resolveu tudo? Solucionou tudo? Transformou tudo? Não. Foi vencido muitas das vezes por muitas coisas. Pereceu diante de várias situações. Teve que se conformar com várias situações na vida que não eram nem para se conformar, mas se conformou. Por quê? Porque foi achando que na força do braço controlo tudo, resolvo tudo, transformo tudo, dou um jeito para tudo. Muitos foram adoecendo, inclusive, adoecendo. Agora conhece a palavra de Deus, agora conhece a verdade, agora conhece a Deus, mas às vezes continua no mesmo ritmo, na mesma visão. Ora, fala com Deus, mas continuam pensando que eu dou jeito para tudo, eu soluciono tudo. Isso é falta de sabedoria. Isso não agrada a Deus. E isto não vai abençoar. Então, tem que existir sabedoria. O que eu tenho que fazer? Você tem que cuidar da sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos, sua esposa. Você tem que trabalhar, você vai para a escola. Você tem uma série de coisas que são compromissos, obrigações do dia a dia. Faça ali o melhor. Em relação a situações, problemas, adversidades, objetivos e lutas, você tem que ter a capacidade de dizer: eu não posso dar jeito nisso aqui. Eu não tenho condições, pela minha força, mudar isso aqui, consertar isso aqui, transformar isso aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou me consumir? Eu vou viver me consumindo, sabendo que eu não posso solucionar, resolver e transformar? Não, eu vou batalhar com o que eu posso batalhar espiritualmente. Eu vou orar, eu vou falar com Deus. Mas eu tenho que ter a capacidade de me aquietar. Então Moisés disse: aquietai-vos, aquietai-vos, e vede o livramento que Deus dará. Porque os inimigos que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver mais. Moisés estava nessa condição, sabendo que, embora ele fosse servo de Deus e Deus o usou naquele momento, naquela situação, Moisés vai lá, estende o cajado. Deus é quem dividiu o mar. Deus é quem soprou o vento e dividiu as águas. Quem deu solução, quem transformou, quem deu saída? Foi Deus. Foi Deus. Então não adianta eu simplesmente dizer: sou um cristão e tal, vou na igreja, eu frequento a igreja e tal, mas e aí? Aprendeu a enfrentar as lutas da maneira correta? Aprendeu a viver como um cristão que tem que batalhar todos os dias por sua vida, por sua salvação, por sua vida espiritual, oração, comunhão com Deus, fidelidade, tem que procurar se afastar, se manter afastado daquilo que desagrada a Deus, tal. Tudo isso tem que ser feito todos os dias, primeiramente por causa da vida eterna. Você quer alcançar a vida eterna? Quer? Com a presença de Deus. Tem que perseverar fielmente até o fim. Isso tem que ser feito todos os dias. Mas é preciso fé. É preciso confiança em Deus. É preciso fé e confiança em Deus. Como é que vai viver por fé? Como é que vai conseguir confiar em Deus
se a pessoa continua ainda com aquela ideia de que é na força dela, é no braço dela, é ela que resolve tudo. Então ela pensa no problema 24 horas, a mente está lá acelerada, não sai daquilo, o tempo todo problema, o tempo todo com a mente acelerada, a pessoa não tem aquela capacidade para entender, não, aquilo ali é Deus quem pode mudar, é Deus quem pode transformar, é Deus quem pode fazer, é Deus quem pode tornar possível. Aquietai-vos não é ser um cristão acomodado, é ter a capacidade, primeiramente espiritual, emocional e mental, para entender que tem situações que nós temos que largar, entregar, deixar Deus trabalhar, sabendo, reconhecendo que Ele é que é Deus e não somos nós. O Salmo 46, deixe-me ler aqui, para a gente daqui a pouco orar. O Salmo 46, ele tem o título Deus é o nosso refúgio, onde a gente se refugia, e fortaleza, onde a gente se protege. Ele começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então ele está falando de uma série de adversidades. Olha, Deus, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, não temeremos. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações, não temeremos. Ainda, aí ele fala das adversidades. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, aí ele diz, há um rio, esse rio é também um símbolo da presença de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Está querendo dizer, Deus está no meio. Deus estando no meio, a presença de Deus estando ali, não vai ser abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos, disse o salmista. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos. Então, esse aquietai-vos, muitas das vezes ele é encontrado juntamente com situações absolutamente adversas. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Se eu sou exaltado entre as nações, então era por um lado, para reconhecer a Deus, a grandeza de Deus, mas também para ter a capacidade de humildemente dizer, não, quem pode fazer isso aqui é Deus, quem pode transformar isso aqui é Deus, então eu vou me aquietar, eu vou descansar, eu vou ter a capacidade de entender que é Deus, eu não sou nada, eu não sou Deus. Então, quando um cristão vive, ainda na força do braço, por um lado, ele passa a impressão de que ele não está reconhecendo tão bem que Deus é Deus,
Por outro lado, ele está pensando ainda que ele pode continuar vivendo na força do seu braço, da sua capacidade, e ele passa a impressão de que ele pode resolver tudo e consertar tudo e transformar tudo e solucionar tudo e trazer tudo à existência. Isso não funciona assim. Não funciona assim. Então, o que tem a ver com os seus compromissos e obrigações da vida? Faça o melhor. Isso aí não tem dúvida. Então, você não pode ser um cristão relaxado, acomodado, que o que está nas suas mãos você faz de qualquer jeito. Não. O que está nas nossas mãos, cabe fazer, então a gente tem que fazer da melhor maneira, porque isso é uma coisa agradável a Deus. Isso não significa fazer o melhor, não significa viver na força do braço. Isso não significa que você que dá jeito para tudo, controla tudo, conserta tudo, resolve tudo. Isso tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou fazer o melhor. Agora eu tenho que ter a capacidade de reconhecer Deus. Eu tenho que ter a capacidade de reconhecer que Ele é que é Deus. De exaltá-lo, glorificá-lo, porque Ele é Deus. Eu tenho que ter a capacidade de entender e reconhecer que tem situações que é Deus quem vai solucionar, mudar, transformar, tornar possível. É Deus. Então, quando se diz e se encontra aquietai-vos, é uma condição primeiramente espiritual, também emocional e também mental. E o cristão tem que aprender a viver aquietai-vos. Quer dizer, você pode estar enfrentando uma impossibilidade, uma situação que está lhe afligindo muito, você pode ter um grande objetivo agradável a Deus que é considerado impossível, você tem que ter a capacidade para entender que tem coisas que é Deus quem pode fazer, mudar, resolver, transformar. Fique no seu lugar. Faça apenas o que cabe a você fazer e deixe Deus agir. Ah, não, mas eu quero resolver, eu quero solucionar. Você resolveu tudo na sua vida sem Deus? Resolveu? Hein? Você consertou tudo na sua vida? Deu jeito para tudo? Solucionou tudo que você enfrentou na sua vida sem Deus? Não. Vai continuar, a pessoa vai continuar nessa vida assim. Então, eu quero já fazer oração para participarmos da ceia. Então, isso é questão de sabedoria. Como um cristão, eu tenho que lutar espiritualmente. Isso é todos os dias. Todos os dias você tem que lutar contra o pecado. Todos os dias você tem que lutar para não desagradar a Deus. Todos os dias nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos meditar, pensar no que está ali. Nós precisamos perseverar na obediência. Você precisa congregar, vir à igreja constantemente. No mínimo aí toda semana, todo domingo, você precisa vir e congregar, isso é necessário. Isso tem a ver com o batalhar espiritualmente. Não todo dia, não toda hora, mas fazer jejum, independente de problema, de qualquer situação, vários motivos pelo qual nós precisamos jejuar, fazer jejum. Não todo dia, não toda hora. E não é só quando está com problema. Não estou com problema não, preciso jejuar. Preciso fazer jejum. Jejum fortalece a fé, a vida espiritual. É preciso fazer. Isso tem a ver com a batalha diária de um cristão. Isso é todo dia. Independente se está tudo indo muito bem ou não, se tem lutas. Isso é uma coisa. Agora, a vida não pode ser vivida na força do braço.
na força do braço. E gente que às vezes senta para assistir uma reunião, você tem que bater na tecla, se desliga de tudo, você tem que bater na tecla direto. Porque tem gente que a mente se tornou viciada em preocupações. Tem gente que às vezes não consegue nem dormir direito, porque pensa, a mente está absolutamente acelerada e voltada para preocupações e problemas. E se não tiver problema, a pessoa quer que tenha. Tem gente que parece que quer que tenha para se preocupar, mesmo que não tenha, não aconteceu, não tem. Mas se bobear, a pessoa quer trazer à existência alguma coisa. Tem gente viciada em preocupações, viciada em viver preso nas preocupações. Isso é viver na força do braço. Não adianta. Tem situações, é Deus quem vai mudar. É Deus quem pode dar uma saída, é Deus quem pode transformar, é Deus quem pode dar uma solução, é Deus quem pode tornar aquilo possível. O que cabe fazer em relação àquilo? Cabe orar. Eu vou orar, confiar, entregar e deixar que Deus trabalhe. Ele é que é Deus. Aquietai-vos. Então eu quero fazer oração. Você precisa, só o último versículo aqui, Isaías. Livro de Isaías. Isaías capítulo 29. Para que você entenda, Isaías capítulo 30. Versículo 15, tá? Eu não vou ler todo o contexto porque vai demorar. O povo de Israel estava numa situação enfrentando o inimigo, e eles ficaram numa situação assim: ou a gente confia em Deus, ou a gente vai fazer uma aliança lá com o Egito e vamos desagradar a Deus. Infelizmente eles foram para o lado errado, mas Deus falou com eles assim, no meio de tudo aquilo. Versículo 15, Deus disse assim: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes, converter, mudar de direção, quer dizer, se vocês mudassem de direção em relação a mim, em vos converterdes e em sossegardes, quer dizer, se vocês sossegassem, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não o quisestes. Quer dizer, a vitória deles, diante de tudo aquilo, dependia deles se converterem e sossegar. Vamos sossegar. Há um Deus no controle, há um Deus que pode nos livrar, nos dar a vitória, nos abençoar. E na tranquilidade e na confiança, vocês teriam força, mas vocês não quiseram, Então eu quero fazer uma oração. Se você tem tido essa, não só sabedoria, mas essa capacidade espiritual, emocional, mental, de saber que tem coisas que não adianta você querer carregar nos teus ombros aí, que não vai funcionar, não. Tem coisas que não adianta você querer jogar em cima dos seus ombros, que não vai resolver, não. Não, eu estou sabendo lutar. Espiritualmente eu estou sempre batalhando, mas eu reconheço Deus.
Sei que Ele é Deus e tem coisas que só Ele é que pode transformar, mudar, solucionar, e eu tenho me aquietado. Eu só faço em relação àquilo o que cabe a mim fazer, seja uma oração, seja falar com Deus sobre aquilo, mas a coisa está na mão dele. Eu não estou carregando nas costas, não. Eu soube, aprendi a me aquietar, sabendo que Deus é Deus. Então, graças a Deus, você está indo na direção certa, você não está mais na força do seu braço. Não, eu estou aqui na igreja e tal, mas a coisa é diferente. A minha mente está a 1000 por hora. Problema, objetivo, preocupações, até com coisas que nem aconteceram, talvez nem vai acontecer, mas eu estou ali, ó, só penso uma ansiedade, uma preocupação e muitas das vezes medo, a 1000 por hora, porque você continua, em outras palavras, no fundo, lá no fundo, bem no fundo, você acha que você ainda arrebenta. E você é que dá jeito para tudo. No fundo é isso. Lá no fundo, você ainda pensa assim, não, eu sou a pessoa que resolve tudo, que soluciona tudo, que transforma tudo. Então não está havendo um reconhecimento tão profundo da sua parte para com Deus. Pô, Ele é que é Deus. Ele é que é Deus. Ele é que é o Todo-Poderoso. Não, você ainda, inconscientemente ou não, você ainda acredita que você é a pessoa da solução. Você é o MacGyver, não tinha um filme antigo aí? Antigo MacGyver, o cara resolvia tudo. É isso aí, você é o MacGyver da vida. Não sei se existe ainda, existia, é um negócio antigo. Qualquer problema, o MacGyver arrumava um troço, um fio, um negócio, e o cara consertava tudo. É o MacGyver da vida. Aquilo é filme. Realidade é outra. Tem situações que nem com todo o dinheiro resolve. Não é assim? Sim ou não? Nem com todo o dinheiro. Tem gente por aí com muito dinheiro. Muito dinheiro. Às vezes está enfrentando um problema que vou pegar todo o dinheiro e não resolve. Tem gente que, se pudesse, pegaria todo o dinheiro e tem muito dinheiro para resolver aquilo. Não resolve. Porque as coisas são assim. O ser humano tem limites. Deus faz assim para o ser humano, inclusive, reconhecer que Deus é que é Deus. Então, lá no fundo, por que eu me preocupo tanto? Minha mente vive acelerada, ansiedade, preocupações, às vezes medo, e eu vivo assim, tudo, porque você, no fundo, ainda acha que tem a solução para tudo. É no seu braço. Não está reconhecendo a sua limitação e a soberania de Deus. E aí não está havendo fé e confiança também. Então, se estivesse lá na frente do Mar Vermelho, o que você faria lá, hein? Mar Vermelho na sua frente, atrás um exército. Vem Moisés e diz: aquietai-vos, fiquem tranquilos. Os inimigos que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. O que você ia fazer? Pergunte para você. Ele dizer: não, é isso mesmo, Moisés, vou me aquietar. Deus é que vai dar a solução. Ou você ia querer arrumar uma briga com Moisés. O que você ia fazer? Não, eu vou arrumar uma confusão com Moisés, está falando besteira, está viajando. Não. Então vamos orar. O cristão tem que saber viver. Não é só viver dentro de isso faz parte de uma obediência também para com Deus. Faz parte de uma obediência para com Deus. Tem que saber viver num mundo de lutas e aflições e trevas. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, os obreiros vão preparar a ceia, nós vamos depois dela participar. Feche os olhos. Por favor, feche os seus olhos.
Feche os seus olhos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Há pessoas que cresceram espiritualmente e sabem o que significa aquietai-vos, que sabem que é preciso batalhar espiritualmente todos os dias, mas que sabem reconhecer a tua soberania, que sabem que o ser humano tem limitações e o Senhor é quem é o Todo-Poderoso, infinito, o Deus que pode todas as coisas. E eles sabem que é preciso também, muitas das vezes, e diante de muitas situações, se aquietar. Moisés disse: aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Moisés sabia que o Senhor é quem poderia dar uma saída para aquela situação tão impossível. Mas há cristãos que continuam dominados pelas preocupações. Há cristãos com a mente completamente acelerada, muitas das vezes com medo do presente, do futuro. E aqueles que adoeceram emocionalmente, que se tornaram até viciados em preocupações, que precisam aprender a viver o que significa aquietar. Fale com eles, ajude aqueles que têm vivido, Senhor, na força do braço, que continuam pensando que podem solucionar tudo, mudar tudo, resolver tudo, transformar tudo, e que muitas das vezes vão adoecendo emocionalmente, psicologicamente. Está escrito: aquietai-vos, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Aquietai-vos. E que esta simples orientação venha abençoá-los. Senhor, abençoe a Santa Ceia e que todos aqueles que dela dignamente participarem sejam abençoados, possam ter a comunhão fortalecida. Diga assim seja. Podem sentar, eles vão servir o pão, o cálice. Se você vai participar, pegue e não coma agora, nós vamos consagrar, tá bom? Pode servir, em nome de Jesus. Permaneçam sentados. Perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. A minha voz não
tinha quem chamar. Minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar. Era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Gritei seu nome, gritei seu nome, Jesus. Jesus, Me deste força, me levantaste. Hoje eu confesso, te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo. Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos. Hoje eu vivo pra falar do seu amor. Agora, e agora, minhas mãos mostrando ao mundo a tua estrada. Minha voz semeia na tua, para mostrar quanto eu te amo. Jesus, te amo. Te amo. Fiquei de pé, fecha os olhos e Cada cante. dia que eu vivo mais te amo. Incluíste a minha vida nos teus planos. E hoje eu vivo pra falar do seu amor. Agora, E agora, minhas mãos, a tua estrada, minha voz semeia na tua palavra. Pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. fecha os olhos, por favor. Agora é o momento de nós agradecermos, reconhecermos mais uma vez tudo que o Senhor Jesus fez por nós, fazermos memória dele até que ele venha. Agora é o momento de você agradecê-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo por tudo que ele fez. Nada há mais importante do que a salvação, do que alcançar a vida eterna na presença de Deus. E isto só se tornou possível por causa do que ele fez por nós. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, estávamos separados e vivendo em uma inimizade contra Deus, tendo uma dívida impagável. Não havia saída para nós. Estávamos caminhando para a condenação eterna.
Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Jesus veio, ensinou, pregou, realizou milagres, revelou Deus a este mundo, mas Ele venceu o pecado, precisou vencer o pecado, não cometer um sequer, precisou sofrer, precisou derramar o sangue e se tornar como se tornou assim o Cordeiro perfeito para sacrificar-se por causa dos nossos pecados. Lá na cruz, Ele atraiu para si todas as maldições, iniquidades, transgressões, sofrimentos, tudo que estava sobre nós. Ele se fez maldição no nosso lugar, para que tivéssemos vida, para que fôssemos livres da condenação eterna. Agora estamos, por sua infinita misericórdia e graça, em sua presença. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor deu o seu único filho para morrer por nós. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque entregaste a vida por nós. Nós que estávamos sem vidas, perdidos, condenados a passar a eternidade no sofrimento, mas o Senhor nos livrou, perdoou os nossos pecados, nos trouxe salvação e vida, e aqui estamos para agradecê-lo, glorificá-lo, servi-lo, engrandecê-lo. Por isso, Senhor, nós levantamos este pedacinho de pão e pedimos ao Espírito Santo para consagrá-lo, a fim de que ele se torne símbolo do teu corpo. E do mesmo modo que o Senhor tomou o pão, abençoou, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: comei dele, porque este é o meu corpo que é dado por vós. Que assim também sejamos abençoados ao comer deste pão. Haja vida espiritual em nós, a comunhão contigo se torne mais forte. A vida que o teu corpo trouxe se torne maior dentro de nós. Os que creem digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão, que é um símbolo do corpo de Jesus. Coma com fé e agradeça. Não se esqueça que o corpo dele foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. Receba a vida espiritual, que o nosso espírito receba a vida
através do teu corpo, que trouxe vida. Que este cálice seja santificado, abençoado. E que ao bebermos dele sejamos abençoados como foram os discípulos. Quando o Senhor tomou o cálice, abençoou, deu graças e disse: bebei dele, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E eles dele beberam. Que assim também sejamos abençoados, possamos fazer memória de Ti, o Senhor que foi e voltará. Aleluia. Com os olhos fechados, beba do cálice. Agradeçam, expresse sua gratidão, seu amor, sua fé, seu louvor, por tudo que Ele fez por nós. Lembrando-se que Ele foi, mas Ele voltará. Lembrando-se que Ele está assentado à direita do Deus Pai, glorificado, cheio de poder, mas se faz presente no nosso meio, através da pessoa do Espírito Santo. Agradeça ao Senhor Jesus todo o sacrifício que Ele fez e salvação. Nós o glorificamos de todo o nosso coração. Receba a presença de Deus, receba a vida, receba forças, receba a presença dEle. Te amo, cada dia que eu vivo, mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos. Hoje eu vivo para falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo a tua estrada. Minha voz semeará a tua palavra para mostrar quanto eu te amo. Jesus, te amo. Levante as mãos e cante. Te amo. Cada dia que eu vivo, mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos. Hoje eu vivo para falar do teu amor. E agora minhas mãos mostram ao mundo a tua estrada. Minha voz semeará tua palavra para mostrar quanto eu te amo. Jesus. Entrega a Ele a sua vida, seus caminhos, ainda que você já o tenha feito, e peça ao Espírito Santo para lhe ajudar a viver com esta sabedoria e capacidade espiritual, emocional, mental, a ponto de saber o que significa aquietai-vos. Permita que Ele dirija a sua vida, conduza, e que haja confiança de que Ele está no controle de todas as coisas.
Abençoe o teu povo, nós te agradecemos. Diga assim seja. Graças a Deus. Aplausos.